essa boa nova, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Deus. Jesus é o Senhor. Nós nos enchemos desse Evangelho, nos enchemos dessa palavra, ficamos cheios de esperança, né? Amém? Aleluia! Ficamos cheios de vigor, cheios de alegria, né? Também conseguimos contagiar as pessoas à nossa volta. Aleluia! Senhor Jesus, esse novo e vivo caminho está aberto para nós, né? Podemos desfrutar do Senhor, desfrutar dessa vida maravilhosa, e extrair vida cada dia do falar do Senhor, da comunhão com o Senhor, né? Nos enraizar mais e frutificar mais, amém? Aleluia! Quantos querem frutificar? Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Para isso temos que desfrutar, né? Temos ganhado essa visão, né? Essa experiência completa, que redunda nesses 3 itens, né? As raízes, os ramos e os frutos, né? Esses 3 itens, eles resumem, sintetizam a nossa experiência com Deus, né? Por um lado, temos que ter raízes, né? Ou seja, aprofundar a nossa comunhão com Deus, ganhar graça, né? Senhor Jesus, em nosso viver diário, as pessoas que estão orando, invocando o nome do Senhor, né? Lançando nossas raízes, nos enchendo da vida de Deus. Ó Senhor Jesus, experiência maravilhosa, né? Nos enche de vigor, de disposição para servir o Senhor, né? De realidade. Ó Senhor Jesus, esse é um item da nossa vida pessoal, né? Das raízes. O outro item são os ramos, né? Amém? O que é ser um ramo? O ramo não é alguém que está isolado, né? Por um lado, nós precisamos ter uma comunhão pessoal com Deus. Por outro lado, nós temos que ser ramos, que está interagindo, né? Na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, um viver coletivo. Ó Senhor Jesus, onde essa vida está entrando em nós, também está saindo de nós. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Senhor Jesus, a vida fluir de nós. Quando a vida flui de nós, nós também somos o quê? Somos supridos por essa vida, né? Aleluia! O canal é limpo, né? O meio da vida que entra e a vida que sai, né? O resultado disso é o frutificar. Ó Senhor Jesus, né? Então não adianta querer frutificar sem passar por essas 2 experiências, né? Das raízes e dos ramos. Senhor Jesus, essa fórmula é maravilhosa, né? Mas como entrar nisso, né? Ó Senhor Jesus, ainda existem empecilhos, né? E existem consequências que nós carregamos em nossa pessoa, né? Mesmo salvos, né? Tendo a vida de Deus em nós, né? Nascidos de novo, nós ainda carregamos uma herança maldita, né? Em nosso ser, né? E nesses dias temos escutado do Evangelho de Deus em Romanos, né? E extraído vida desse Evangelho. Ó Senhor Jesus, temos percebido, irmãos, que esse Evangelho também é para nós. Não é apenas algo que nós escutamos um dia, no passado, quando nós cremos e recebemos o Senhor, né? Mas é algo para o nosso viver diário, né? Ó Senhor Jesus, na verdade, né? Nós, com a queda, nos tornamos terrenais, né? Eu escutei de 2 versículos nessa mensagem, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 17, e eu ganhei muita luz aqui, né? Aqui mostra o seguinte: logo após a queda do homem, né? Gênesis capítulo 3, versículo 17, fala: e Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara, não comestes, e que da árvore que eu ordenara não comestes, maldita é a terra, por tua causa, em fadiga obterás dela, né, o seu sustento. E no capítulo 5 de Gênesis 29 mostra também: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo:
esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Irmãos, a terra não foi criada assim, né? A terra não foi criada como lugar maldito, né? A terra foi criada por Deus, pelo falar de Deus, pela boca de Deus. Mas houve uma queda, né? Houve uma queda. Nós temos bastante clareza disso, especialmente temos aprendido muito com Isaías 14, né? Ezequiel 28, que mostra o momento em que houve a queda de Lúcifer, né? O príncipe de Deus, Senhor Jesus. E essa queda trouxe consequências. Ele foi lançado para a terra, e a terra se tornou um lugar maldito. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas aleluia, que Deus não desistiu do seu plano. Ele tem uma intenção. Aleluia. Por isso Deus criou o homem, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Esse homem foi criado de maneira celestial. Apesar que Deus usou de um elemento terrenal, que foi a terra, né? E ele formou um boneco de barro, né? Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em determinado momento Deus soprou sobre esse homem, né? Ele soprou o fôlego de vida. E esse sopro representa o quê? O Espírito de Deus, a essência de Deus entrou nesse homem, né? Então esse homem foi criado de maneira celestial. Ele recebeu um espírito, um espírito humano, que na verdade, apesar de ser humano, não é terrenal, né? Ó Senhor Jesus, esse espírito é celestial. Aleluia. Mas esse homem, criado com esse espírito, como um recipiente para cumprir a vontade de Deus e restaurar esse universo, também caiu, né? Também caiu, né? E Gênesis capítulo 3 nos mostra isso. Ó Senhor Jesus. Quando esse homem caiu, irmãos, uma consequência terrível aconteceu. Esse homem se tornou também terrenal, né? Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 47, fala: o primeiro homem formado da terra é terreno, Senhor Jesus. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Então esse homem, ao cair, ele se tornou terreno. Quando ele foi criado, ele não foi criado apenas de maneira terrenal. Não estou entendendo? Ele se tornou terrenal a partir da queda, né? Ele passou a viver voltado para essa terra, sofrendo as consequências e as limitações dessa terra. Passou a ter que viver das fadigas dessa terra. Então o elemento do pecado entrou. E as consequências do pecado entrou, né? Doença, fadiga, né? Velhice e a morte. Isso é o homem terrenal. É o Adão pós-queda. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa é a nossa condição. Essa é a condição do homem. Mesmo nós, que um dia recebemos o Senhor, ainda carregamos um pouco dessa
bagagem em nós, né? Ó Senhor Jesus. Mas aleluia, pelo Evangelho de Deus, por meio do segundo Adão, que nos trouxe o Evangelho de Deus, nós experimentamos novamente aquilo que é celestial. Aleluia! Podemos ser transferidos de esfera, né? Ó Senhor Jesus. Então, o Evangelho de Deus é maravilhoso, porque Ele é o meio, Ele é o instrumento de Deus para nos tirar dessa terra. Senhor Jesus, por um lado nós queremos desfrutar de Deus, né? Da vida de Deus, queremos ser transformados, queremos ser conformados, amém? Queremos nos tornar cada vez mais, como Paulo mostra aqui, né? Trazer também a imagem do que é celestial. Mas para isso, irmãos, nós vamos sair dessa terra, né? Amém? Tem que sair dessa terra. O Evangelho de Deus tem esse poder, né? De nos tirar do que é terrenal e nos levar para aquilo que é celestial, né? Gálatas capítulo 1, versículo 4. O qual assim se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus é o Senhor. Desarraigar, né? Aleluia. Então, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Amém? O Evangelho é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus é o Senhor. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! Para todo aquele que crê. Ó Senhor Jesus. Vamos desfrutar desse Evangelho. Crê nesse Evangelho. Quando nós entramos nesse Evangelho, irmãos, nós mudamos então de esfera, né? Mudamos de dimensão. Saímos de uma dimensão terrenal para uma dimensão celestial. Jesus é o Senhor. E desfrutar desse Evangelho, irmãos, é uma experiência contínua, né? Não é uma experiência pontual ou instantânea ou única, né? Hoje nós estudamos um versículo na reunião de serviço em Santa Maria, muito rico, né? Podemos encaixar aqui 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Já recebemos esse Evangelho, amém? Já cremos nesse Evangelho. Já recebemos um outro DNA, o DNA celestial, já entrou em nós, a vida de Deus já entrou em nós, ó Senhor Jesus, já podemos mudar de esfera, mas ainda carregamos o terrenal em nós, né? Que nos puxa para baixo, nos faz olhar para baixo, nos faz ficar baixos, né? Ó Senhor Jesus, o que fazer? Aqui fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Ou seja, do Evangelho de Deus. Aleluia. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, continua nesse Evangelho, fazendo essa transferência, crendo, ó Senhor Jesus, experimentando o poder de Deus, a salvação de Deus na sua vida, amém? Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes. Então Jesus é o Senhor. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus, né? Quando você é salvo, você experimenta a salvação, né? Uma salvação progressiva, que começa no seu espírito, mas se expande para a sua alma, né? Sua mente, sua vontade, sua emoção, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Aí você não consegue mais pensar nas coisas dessa terra, começa a pensar nas coisas lá do céu. Amém. Irmãos, quando isso acontece conosco, né, nós começamos a salvar as pessoas à nossa volta. Sim. Ó Senhor Jesus. Sim.
nós começamos a contagiar as pessoas à nossa volta com esse Evangelho, né? Que é o poder de Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Então, irmãos, eu queria pressionar os irmãos, né? Eu vejo que o sentimento dessa palavra é tomar o Evangelho, desfrutar desse Evangelho, dessa salvação maravilhosa, que nos tira dessa terra, né? O Evangelho é a dimensão, é a esfera da dimensão de Deus, né? Para nós ganharmos isso, precisamos ter uma visão do que Deus realizou com esse Evangelho, né? O capítulo 8 de Romanos, Paulo fala aqui palavras tremendas, né? Amém? Ó Senhor Jesus, o que Deus fez? Qual foi a estratégia de Deus para restaurar todas as coisas? Qual é a condição do universo hoje? Se nós olharmos em Isaías 45, 18, vai falar o quê? Que o que existe nesse universo é o quê? Um caos, né? Que Deus criou de maneira perfeita foi danificado por Satanás. Então tudo se tornou um caos. Essa terra se tornou algo maldito. E nós vivemos nessa esfera maldita, dominada e governada por Satanás. O que Deus fez então? Qual foi o plano de Deus? Senhor Jesus, Deus, como estratégia, Ele estabeleceu a produção dos seus filhos. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. O Evangelho de Deus é para produzir os filhos de Deus. Amém. E quem são os filhos de Deus, né? Tem um versículo dos irmãos aqui antes de entrar nesse detalhe. Está em Romanos 8, versículo 19. Fala o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, nós não imaginamos o que será a manifestação dos filhos de Deus. Às vezes nós não temos nem essa expectativa. Apesar da vida de Deus ter entrado em nós não valorizamos essa vida, nós não desfrutamos dessa vida. Senhor Jesus, irmãos, Deus preparou uma salvação, e a criação aguarda essa libertação. Quando surgirem esses filhos de Deus, cheios da expressão de Deus, ó Senhor Jesus, então todo o universo será liberto do caos que impera em toda a terra, né? Em todo o universo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Então, irmãos, nós estamos nesse Evangelho, né? Fomos incluídos nesse projeto maravilhoso que é a manifestação dos filhos de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Então o homem foi criado, né? Queria voltar nesse item, né? Vamos ler para a gente poder entender o projeto de Deus, né? Vamos abrir em Provérbios, hein? Como surgem esses filhos de Deus? Senhor Jesus, vou tentar entrar nessa dimensão aqui. Provérbios capítulo 20, né? Amém? Fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o todo, o mais íntimo do corpo, né?
Também Eclesiastes, amém? 3, versículo 11, fala, amém? Tudo certo? Sim. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então esse homem foi criado com o Espírito de Deus. E esse Espírito foi criado com o Espírito humano, né? Por meio do Espírito de Deus. E esse Espírito contém o elemento de Deus, né? Os irmãos têm mostrado para nós que esse Espírito é eterno, né? Não é isso? Daniel, né? Amém? Ó Senhor Jesus. Daniel capítulo 12. Amém? Versículo 2. Na fala, né? Muitos dos no aspecto negativo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e horror. Então, todo homem vai um dia ressuscitar. Por quê? Porque ele foi criado com um Espírito que é eterno. Ó Senhor Jesus. Já não é muito grandioso isso aí? Grandioso, né? O homem tem um elemento que é eterno. É um elemento celestial num corpo que se tornou terrenal. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, não é suficiente, né? Porque é um meio, é um casulo a partir do qual Deus pode trabalhar então a produção dos seus filhos, né? Então o que é necessário? Necessário que a vida de Deus entre nesse espírito humano, né? 1 João. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 3. Amém. Capítulo 5. Versículo 12. Mostra. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 5. Amém. Versículo 10. Porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Esse homem, com o Espírito eterno, caído, porém caído na sua carne, né, pecaminosa, se tornou o quê? Inimigo de Deus. Ou seja, não tinha a vida de Deus, mas por meio da salvação de Deus, né, que aqui Paulo descreve no aspecto da reconciliação, né? A salvação tem vários aspectos, né? No mínimo 7 aspectos. Aleluia! Então, por meio dessa reconciliação, dessa salvação, o que acontece? Recebemos a sua vida, né? Aleluia! Somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Então, os requisitos da justiça de Deus são cumpridos, né? Aleluia! Aí para por aí? Não. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, essa vida entra nesse vaso, né? E a partir daí gesta então essa produção e essa formação dos filhos de Deus, né? Jesus é o Senhor. Então, Romanos capítulo 8, né? Tem versículos maravilhosos, né? Que descrevem a produção desses filhos de Deus. Versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Você quer ser salvo? Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Você quer sair do seu aspecto terrenal, né?
desfrutar da salvação que um dia entrou no seu espírito, precisamos desenvolver essa sensibilidade, né? Sermos guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Porque não recebestes o espírito de escravidão, ó Senhor, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, ou seja, de filiação, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha que processo, né? Processo da glorificação, né? É o estágio final da produção dos filhos de Deus, né? Lembra também 1 João, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. É outra dimensão, tá, irmãos? Senhor Jesus. 1 João, capítulo 3. Amém? Versículo 1, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Irmãos, de fato, somos filhos de Deus. Aleluia! Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conhecemos a Ele mesmo, né? Então, como filhos de Deus, nós temos que iniciar esse processo de desarraigar dessa terra, ó Senhor Jesus, a ponto do mundo não nos conhecer, né? Por que nós temos ainda tantas dificuldades, né? Sentimos ainda travados, né? De manhã levantamos, tão travados, né? No dia a dia, nas experiências, né? De trabalhar, na nossa vida social, vida humana, estamos tão presos, tão arraigados. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, mesmo sendo filhos de Deus, ó Senhor Jesus, nós vamos ter essa experiência, né? Sair dessa terra, Senhor Jesus, e a maneira é por meio do Espírito, né? Que entrou em nós. Aleluia. Aí, irmãos, quanto mais nós somos guiados pelo Espírito, mais seguimos o Espírito, mais somos transferidos, mais nós decolamos, né? Saímos dessa esfera terrenal e carnal, né? Ó Senhor Jesus. O versículo 2: agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Jesus é o Senhor. Aleluia! Então essa é a esfera, irmãos, essa é a esfera dos filhos de Deus, né? Esse é um projeto que Deus elaborou, nos incluiu nele. Irmãos, esse é o Evangelho de Deus, esse é o poder de Deus para a nossa salvação, para a salvação de todo aquele que crê. Ó Senhor Jesus. Então, por meio da fé, nós entramos na dimensão desse Evangelho, né? E aí se inicia um processo de salvação. Amém! Jesus é o Senhor, né? Então, por um lado, essa revelação, né? Essa palavra, nós vamos impressionar, né? Causar um impacto em nós. Senhor Jesus. O que nós temos aqui em Romanos 1? É um Paulo impactado por esse Evangelho. É isso? Um Paulo que tocou nesse Evangelho, entrou na dimensão desse Evangelho, e ele começou a descrever o homem e descrever a condição desse homem. O que aconteceu com esse homem? Caiu numa grande podridão. Se nós olharmos o capítulo 1 de Romanos, né? Paulo descreve ali o que aconteceu conosco, né? Foi um grande estrago. Esse ser criado pelas mãos de Deus, de maneira celestial, com o espírito humano, como um casulo, como um vaso. Irmãos,
foi tremendamente danificado, né? Ó Senhor Jesus. E o que é o Evangelho de Deus? É a providência de Deus. Amém. É o remédio de Deus. É o instrumento que Deus criou para salvar esse homem, tirar dessa condição caída e transformá-lo nos filhos de Deus, que vão manifestar Deus, né? E vão assim cumprir o propósito de Deus, né? E restaurar todo esse universo, né? Aleluia. Então Romanos, irmãos, vamos voltar em Romanos, amém? Aleluia. Senhor Jesus. Capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aleluia. Ele está cheio de sentimento. Ele está cheio do sentimento do Evangelho queimando dentro dele. Ó Senhor Jesus. Irmãos, se nós olhamos para o Evangelho de Deus de maneira muito fraca, né? Muito banal, muito fria, é sinal de que nós não estamos conseguindo penetrar no poder desse Evangelho. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Meus irmãos, essa verdade precisa nos impressionar mesmo. A verdade do Evangelho é poderosa. É um plano perfeito, uma obra perfeita. Senhor Jesus, essa vida entrou em nós, o Espírito de Deus entrou em nós, a vida eterna entrou em nós. Senhor Jesus, agora o elemento terrenal pode ser subjugado completamente, né? Em nosso viver, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o que fazer? Né? Além de ser impactados por esse Evangelho, vamos aplicar a salvação de Deus em nosso viver, né? Porque a palavra dessa semana é uma palavra muito mais acessível, né? Que ela nos mostra o quê? Os 3 estágios da salvação, né? Vamos abrir em 2 Coríntios, amém? Senhor Jesus, amém. Capítulo 1, versículo 10. Ó Senhor Jesus, amém. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. Senhor Jesus, né? Então, quando o Senhor nos livrou, aqui nós temos 3 verbos, né? Um verbo no passado, um verbo no futuro e um verbo no presente, né? Na verdade, um verbo que expressa uma continuidade, não é isso? Senhor Jesus nos livrou, diz respeito à salvação do nosso espírito. Tudo começou no nosso espírito. Aleluia. O Senhor restaurou a nossa condição, né? Aquele vaso que estava danificado, aquele vaso que não podia mais alcançar a condição de filho de Deus, por meio da salvação do nosso espírito, mudou isso, meu irmão. Amém. Essa condição mudou. Amém. O nosso espírito foi alcançado. Amém. A vida de Deus, a vida eterna de Deus entrou em nosso espírito. Amém. Surgiu o Filho de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Amém. Aleluia. O livrará diz respeito ao quê? Ao nosso corpo, né? Sim. Sempre que se refere ao nosso corpo, Paulo usa a expressão glorificar, né? Tem vários versículos que mostram isso, né? A glorificação do nosso corpo, né? Senhor Jesus. Amém. Um dia esses filhos de Deus vão expressar Deus totalmente, né? Amém. Vão perder esse corpo terrenal. Sim. Na verdade, mas o nosso problema é esse corpo terrenal. Sim. Ele nos puxa para baixo. Ó Senhor Jesus. Amém. Lá no Espírito tem a vida de Deus. Sim. Queimando, querendo prevalecer, querendo se expandir. Mas tem um corpo aqui, ó, nos puxando para baixo, né? Nos tornando
down, né? A expressão em inglês, para baixo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o que fazer? Aqui fala, né? Em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Continuará a nos livrar. Vamos ler Colossenses. Como é que nós somos livrados, né? Colossenses capítulo 3, versículo 1, fala: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, fomos ou não fomos? Entramos ou entramos nessa salvação, nesse processo, nos tornamos filhos de Deus. Aleluia! O Senhor não é apenas o Filho de Deus, o Filho de Davi, né? Mas também é o Filho de Deus com poder. Na sua ressurreição, Ele se tornou o Filho de Deus com poder. Quando nós cremos no Senhor, nós entramos nessa ressurreição. Aleluia! O nosso espírito foi turbinado, né? Ele recebeu essa vida de ressurreição. Aleluia! E o espírito que era eterno agora recebeu a vida eterna. Irmãos, isso é maravilhoso. O espírito eterno com a vida eterna é imbatível, né? Por isso que Paulo lá em Romanos 8, ele fica doido, né? Então hora que ele fala assim, ó, Romanos 8, vamos voltar lá, mas ele fala aqui, amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo 28 fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, esse versículo aqui é para os filhos de Deus. É aqueles que alcançaram essa forma, né? O Espírito eterno com a vida eterna é imbatível. Tudo vai cooperar, até mesmo as coisas negativas, né? Até mesmo as coisas contrárias. Ó Senhor Jesus, Ele fala aqui, né? Versículo 31: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é que Deus é por nós? É dentro de nós, né? No meio da sua vida, dentro de nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, né? Antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí no 37 ele fala: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa palavra é para os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós entramos numa esfera vitoriosa. Essa salvação é uma experiência vitoriosa. São 3 estágios que irão se completar em nós. Irão se completar em nós. Você pode tentar fugir, pode endurecer o seu coração, pode cair na mente, não interessa. Essa salvação irá se completar em cada um de nós. Amém. Aleluia! Amém. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Aleluia! Por meio daquele que nos amou, né? Mas na prática, temos que aplicar isso, né? Então, Colossenses capítulo 3, ele continua, né? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita. Irmãos, é um exercício, né? Estamos de um exercício. Ó Senhor Jesus, vamos levar nossa alma para o Espírito, levá-la para as coisas lá do alto. Essa transferência tem que ser exige um esforço nosso, né? Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são dessa terra. Ó Senhor Jesus, por um lado, aquele homem terrenal está em você ainda, a carne terrenal, as consequências da queda estão em nós. Ó Senhor Jesus, temos que nos livrar disso, né?
Ó Senhor Jesus, entrar nessa dimensão do Evangelho de Deus, sair dessa terra. Na prática, irmão, isso acontece quando você busca as coisas do alto, né? Quando nós pensamos nas coisas lá do alto, né? Mas quando você pega a palavra, né? Você pode estar assim muito mal, lá embaixo, tal, né? Você pega a palavra e começa a ler a palavra, começa a orar, invocar o nome do Senhor. Algo acontece, irmão. Você muda de esfera, muda de dimensão. É o Evangelho de Deus. Ó Senhor Jesus, operando em nós, né? Se você toca nessa vida de Deus, dentro de você, né? Jesus é o Senhor, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele repete que é a mesma expressão de João, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Jesus é o Senhor, né? Então essa é a maneira de desfrutar dessa salvação, né? De sair da esfera do Espírito para alcançar toda a nossa alma, né? Todo o nosso ser. Jesus é o Senhor. Isso é um exercício, né, irmãos? Né? Vamos abrir ainda, ó Senhor Jesus, em Romanos, capítulo 7. Na verdade, essa experiência é uma experiência de libertação, né? Aqui em Romanos 7, Paulo usa a analogia do casamento, né? Para nos ajudar. Versículo 1: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ó Senhor Jesus, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ó Senhor Jesus, assim, meus irmãos, e também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Mostrou uma advertência para nós, porque essa lei ainda está em nossos membros, ainda está presente. O frutificar para a morte, para a carne, ainda está em nós. Tem um DNA aqui ainda maligno, que ainda pode nos pegar. Senhor Jesus, o que fazer? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, né? Acho que é Isaías, amém? Isaías 54, versículo 5 fala: porque o teu Criador é o teu marido, o Deus dos exércitos é o Senhor. Aleluia! Irmãos, temos que viver essa nova união. O Senhor já nos libertou do velho marido. O velho marido é um velho casamento que nos levou para a morte. Senhor Jesus, é uma velha relação. Já fomos libertos. O velho marido já morreu.
velho homem já morreu. O homem terrenal já morreu. E nós estamos ali carregando o defunto, né? Carregando, abraçados com o defunto do velho marido. Teu Criador é o teu marido. Ó Senhor Jesus. Fomos libertos, irmãos, né? Nos viver essa nova união. Ó Senhor Jesus. Experimentar, desfrutar dessa nova vida com o nosso novo marido. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que a experiência do tabernáculo é maravilhosa, né? Quando você olha para o Evangelho, você vê o tabernáculo de Deus completo. É um viver. Tem o átrio, onde nós podemos entrar e devemos entrar diariamente e nos lavar, nos purificar com sangue, né? No altar de holocausto, com a palavra na bacia. Não é isso? Senhor Jesus. Aleluia! É a nossa união, é o nosso viver, é a nova união, é o novo casamento. Você fica ali desfrutando do velho homem ali para baixo, carregando, deprimido, chateado. Aí daqui a pouco começa a frutificar para a carne, né? Ó Senhor Jesus. Mas entra no ato, né? E vai para o santo lugar. Ó Senhor Jesus. Que é a vida da igreja. Irmãos, tudo isso mostra o quê? Que essa nova relação também é uma relação de responsabilidade e de fidelidade, né? Precisamos da vida da igreja. Esse novo marido também é a nossa vida da igreja. Eu sou casado com a igreja, com os irmãos, o viver da igreja, todos os aspectos ali, né? Do candelabro, da mesa de pães, né? Das reuniões pequenas, né? Ó Senhor Jesus, o altar de incenso, tudo isso é o viver da igreja, é para nos conduzir, é para nos restringir e nos levar para o santo do santo. Presença de Deus, né? O novo e vivo caminho, é uma nova união, é um novo casamento. Jesus é o Senhor, né? Então essa é a salvação de Deus. Aleluia! Senhor Jesus, né? Então, irmãos, como aplicar essa salvação? Primeiramente temos que aplicar em nossa experiência, né? De fato sair dessa terra, nos livrar desse velho marido e desfrutar dessa nova união com Deus, né? Por outro lado, precisamos ter um encargo de salvar as pessoas, né? Ó Senhor Jesus, né? O Evangelho é o poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que nele. Primeiro o judeu e também o grego. Ou seja, essas duas categorias mostram o quê? Toda a raça humana, né? Ou seja, Deus quer alcançar todas as pessoas. Esse Evangelho é para todos. Por isso, irmãos, né? Nós estamos em Daniel capítulo 12. O Espírito do homem é eterno. Um dia todos esses irão se ressuscitar. E aqueles que não têm esse Evangelho, essa vida, irão ser condenados ao horror eterno. Vamos, misericórdia. Esse homem criado com o Espírito de Deus, com a mão de Deus, com o elemento de Deus, ser condenado ao horror eterno ou à destruição eterna. O que fazer? Vamos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Tem encargo de levar as pessoas para Deus. Fazer com que mais pessoas recebam a vida de Deus. Irmãos, toda oportunidade vamos aproveitar, né? Hoje nós estamos na era do WhatsApp, né? Das redes sociais, né? Ó Senhor Jesus, no seu local de trabalho, nos seus grupos, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Leve o máximo possível de pessoas a conhecerem a Deus, né? A receberem essa vida de Deus. Então, o versículo que é de 2 Timóteo, né? Ó Senhor Jesus. Então, como aplicar essa salvação? Também tem encargo de salvar as pessoas à nossa volta, né? Como mostrou 1 Timóteo,
salvará a ti mesmo e aos seus ouvintes. Nós temos ouvintes, irmãos. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 fala: prega a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, né? Ou seja, a verdade. Leve a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Creia nisso. Esse Evangelho que nos salvou, está nos salvando, é para salvar também as pessoas. Ó Senhor Jesus, né? Então esse aspecto também é crucial, né? E também temos tomar esse Evangelho como uma visão, né? Com um foco que deve nos conduzir, né? Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, Ele infundiu nos seus discípulos a visão do Evangelho, o foco do Evangelho. Ó Senhor Jesus, né? Capítulo 24, versículo 14, ele fala, o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Irmãos, esse versículo é profético. O contexto aqui é profético. O Senhor está mostrando o final dos tempos, uma grande batalha nesse universo, né? Ó Senhor Jesus. Então esse Evangelho que vai gerar um testemunho, na verdade vai gerar o quê? Os filhos de Deus. Se você chegar lá como filho de Deus, é salvação trabalhada em você, então você vai ser um testemunho. Um testemunho. Deus quer alcançar um testemunho. Ó Senhor Jesus, Ele quer exibir para o universo os seus filhos, que tem a sua imagem. Então virá o fim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa é a nossa meta, nosso foco diário, nossa visão. Não é apenas o aspecto pessoal, né? Da nossa salvação pessoal, nosso crescimento em vida, isso é muito importante. Mas tudo isso é dentro de um contexto maior, uma visão maior, um foco maior, né? Quando esse Evangelho do Reino for pregado, né, em toda a terra, em todo o mundo, e alcançar um testemunho, ou seja, produzir os muitos filhos de Deus, irmãos, então virá o fim. Amém? Então virá o fim. Amém. Jesus é o Senhor, né? Aleluia. Então virá o fim, né? Hebreus 2:5, né? Aí Deus atingiu o seu objetivo. Ele vai trazer o reino, o mundo que há de vir, né? Que você faz a ligação de Gênesis capítulo 1:28, né? Que o Senhor, quando o Senhor criou o homem, né? Com qual objetivo? Com qual visão? Dominar, governar em todas as esferas deste universo, né? Ó Senhor Jesus, esse é o foco de Deus, essa é a visão de Deus, esse é o objetivo da salvação de Deus. Esses 3 estágios aqui, irmãos, é para produzir esse testemunho. Jesus é o Senhor, né? E assim, né? Hebreus 2:5. Amém? Aleluia. Vamos ser governados por essa visão, né? Essa visão, esse foco também vai nos levar para frente, né? Nos levar a prosseguir nessa salvação crescente e contínua em nosso viver. Amém? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus
pés, né? Versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles, né? Queria impressionar os irmãos com esse sentimento, né? Esse evangelho, irmãos, é muito elevado. Esse aspecto da produção dos filhos de Deus é tremendo. Ó Senhor Jesus, e que gerar em nós uma visão ampla, um impacto grande, e uma disposição de avançarmos, né? De sermos salvos a cada dia, para nós estarmos aqui nesse grupo dos filhos de Deus, né? Que vão trazer o governo de Deus. Ó Senhor Jesus, e vão trazer o reino, né? Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa nos salvar a cada dia, né? Esse projeto é grandioso. Jesus é o Senhor. Amém. Vocês têm tempo para grupo?